Turma, então, o que vocês têm que pensar? Que na última aula você aprendeu present perfect. Ah, o que era o present perfect? Era usar o have ou o has, de acordo com o sujeito, e colocar o been e colocar o verbo principal, sem conjugação. Aqui, nesse caso, é a mesma coisa. Você vai colocar o have ou has de acordo com o seu sujeito, com o been, certo? Que é a terceira coluna verbal que nós estudamos. E o verbo principal, você vai colocar ing, tá? Porque você está falando de uma ação que continua acontecendo neste momento. Em seguida, então, sempre para treinar, no primeiro exercises, ele te dá a situação que ele fala no aplicativo. Então, você vai abrir o aplicativo Unit 5 no CD 29, que é 29, ok? E aí, o que você escutar, você vai completar o seu exercício. Ele vai te ensinar como passar, como completar essas frases abaixo usando Present Perfect Continuous, ok? Vamos começar. Exercise 1. Complete the sentences below using the present perfect continuous. A. My friends and I have been attending classes all day long. B. I have been trying to convince my friends to go to a rock concert. C. My mom has been reading a book for 2 weeks. D. My sister has been talking on the phone for 15 minutes. E. We have been learning English for 2 months. F. The athlete has been exercising all day long. G. Alice hasn't been taking books to classes recently. H. My parents have been looking for a new house since January. I have been working on my papers for 3 hours so far. J. The kids have been waiting for the bus for 30 minutes. Ok, turma. Então, muito fácil fazer, certo? Ele vem até a letra J. E o to, exercises to, ele fala assim, ó, ask your friend, pergunte ao seu amigo, what he or she, o que ele ou ela has been doing lately and report to your teacher and to the other classmate. Então, e aí você vai perguntar para o seu amigo ou para sua amiga, né, para ele ou ela, o que ele tem feito recentemente, ultimamente, né, lately, não é tardemente, tá? É ultimamente. E reporte isso e fale isso para a sua professora e para os seus outros colegas de classe. Então, aqui você vai colocar, cada um vai ter uma resposta diferente, cada um tem um amigo diferente, tá bom? E vai colocar aqui tudo que ele tem feito recentemente, ultimamente, e pensando que você tem que usar esse tempo verbal que você aprendeu nesta unidade. Então, é algo que ele começou a fazer e ele continuou. Por exemplo, começou a quarentena e eu comecei a estudar online desde quando começou a quarentena, por exemplo. Tá? Então, você pode usar uma frase como essa. Eu tenho ajudado minha mãe desde que eu fiquei em casa por causa do decreto. Então, sempre assim, algo que iniciou no passado e continua acontecendo. Porque você tem que usar o have ou has, você tem que usar o been, e você tem que usar o verbo principal com ing, tá bom? Você tem que usar o tempo verbal que você está estudando nesta unidade. Exercises 3 é muito fácil, muito fácil. Isso daqui ajuda muito a esclarecer, a aprender, a praticar como você vai usar esse tempo verbal.
Então, unscramble the words. Então, desembaralhe essas palavras. Answer the questions or comment the sentence. Aí você vai answer the question, responda as perguntas or comment the sentence. Ou comente as frases. Então, além de você desembaralhar, colocar na ordem certa essas palavras, você vai responder o que ele te pergunta ou vai comentar alguma coisa sobre a frase. Tipo, eu concordo, eu não concordo. Se ele te perguntar alguma coisa, você responde, tá? Aqui mesmo nessas linhas. Por isso que aqui tem um espaço maior para você responder, porque não é só desembaralhar as palavras, não é só colocar em ordem. Você tem que responder também, tá bom? Então, aqui ele te dá as palavras doing, you, have, recently, what e been. Você já sabe que se tem o what, provavelmente tem um ponto de interrogação aqui, é uma pergunta. Então já fica muito fácil. Você coloca o what no final, no começo, e lá no final você já coloca o ponto de interrogação. Aí você fala, bom, já que é uma pergunta, eu tenho que ter ou have ou has em seguida, e depois o meu sujeito. Então, você viu que não tem has, então é o have. E qual que é o sujeito? You, tá vendo? You. Para você continuar esse tempo verbal que você acabou de aprender, tem que ter o been, não tem? Já pega o been que aparece aqui. E o doing, que é o verbo principal com ing. E aí, o que sobra, que é o complemento da frase, recently, tá? Então, what have you been doing recently? O que você tem feito ultimamente? E aqui você vai responder, eu tenho estudado, eu tenho trabalhado, eu tenho dormido, eu tenho brincado, desde algum momento, desde ontem, desde a semana passada, desde o ano passado, tem que ter um ponto de referência de quando começou essa atividade que você está respondendo, que você tem feito ultimamente, tá bom? Assim vai ter a letra B, C, D, E. Então, você vai colocar em ordem e vai responder ou comentar algumas frases, né? Então, por exemplo, essa daqui, ó. Some students have attended French class. Então, alguns alunos têm frequentado a aula de francês. Então, é uma pergunta? Não, é uma afirmação. Você vai falar sobre isso, entendeu? Você vai falar assim, realmente, no nosso caso, não é aula de francês, porque aqui é um mero exemplo, né? Mas é aula de inglês. Aí você vai falar assim, muitos alunos têm frequentado, ou alguns alunos deixaram de frequentar por causa da pandemia, alguma coisa assim, tá bom? Mas sempre com um comentário com a resposta daquela pergunta, porque você tem que treinar a resposta. O Exercises 4 é uma leitura. Então, vamos lá. Unity 5, Exercises 4, nosso texto de leitura. Tem lá no seu aplicativo. Lá tem o CDzinho com o número 30. Então, você vai abrir esse CD e vai ouvir, tá bom? Vamos identificar do que eles estão falando. Reading. Central Park is a public park in the center of Manhattan in New York City, United States. The park initially opened in 1857 on 3.41 square kilometers of city-owned land. Central Park has been a National Historic Landmark since 1963. The park contains several natural-looking lakes and ponds that have been created artificially, extensive walking tracks, bridle paths, 2 ice skating rinks, one of which is a swimming pool in July and August. It also has Central Park Zoo, the Central Park Conservatory Garden, a wildlife sanctuary, a large area of natural woods, a 100-acre billion-gallon reservoir with an encircling running track, and an outdoor amphitheater called the Delacorte Theater, which hosts the Shakespeare in the Park summer festivals. Indoor attractions include Belvedere Castle. In addition, there are numerous major and minor grassy areas, some of which are used for informal or team sports. Some are set aside as quiet areas, and there are a number of enclosed playgrounds for children.
The 6 miles of drives within the park are used by joggers, cyclists, skateboarders, and inline skaters, especially on weekends and in the evenings after 7 p.m., when automobile traffic is prohibited. Ótimo. Então, ele fala sobre o quê, turma? Ele já começa lá na primeira citação dele, ele já fala sobre o que é. A foto também diz um pouquinho. Você pode não conhecer, mas você tem ideia que ele está falando de algum lugar, certo? Ele está falando sobre o Central Park, né? É um parque que tem acesso ao público. Então, ele está falando o que acontece, aonde é. Ele fica no centro de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. E Central Park é uma dos lugares assim mais citados, muito famoso para o turismo, né? As pessoas gostam muito de ir, é um parque muito bonito. Então você tem acesso a essas informações, tanto pela internet quanto há pessoas que viajam, e para você ter um pouquinho mais de ideia como que funciona. Né? Então, por isso que eles deixam isso muito aberto a público. Não é um local fechado. Por exemplo, tem museus que são muito famosos, mas você não sabe o que acontece lá dentro, né? Porque é um lugar fechado, não é? Aqui é um lugar aberto, tá bom? E aqui tem um mapa de como é o local.